qual o trabalho de um terapeuta holístico? É possível substituir um tratamento tradicional por técnicas naturais? Em que casos? Algumas técnicas holísticas são reconhecidas pelo SUS e integram a agenda de tratamento. Quais são elas? Os temas de discussão no Debate TVE de hoje. Eu sou a jornalista Eni Figueiredo, apresentadora convidada do Debate TVE desta noite, que discute terapia holística. A terapeuta holística Ana Batistella Kahn, que nós já apresentamos, ela já está rolando aqui o bate-papo entre eles, também a psicóloga Tânia Michelene e o psiquiatra Ricardo Nogueira. Lembrando que este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp 51984516352. Bom, como eu falei aqui, a terapia holística ela já está incluída desde o ano passado no SUS, como outras terapias também. O senhor colocou alguma coisa quando a Ana terminou a fala dela, o senhor pode falar agora, fica à vontade. Não, eu acho que nada exclui, nada é excludente, tudo se soma. Então, o que nós temos que avaliar? Por exemplo, a questão da espiritualidade, da fé, é fundamental. Inclusive, tem uma cadeira que estuda a fé, a religiosidade e a espiritualidade. É fé e espiritualidade, não religiosidade, na Universidade Johns Hopkins. Então, é um estudo que se baseia no lobo temporal. Então, as pessoas que têm fé, elas acreditam em tudo aquilo que tu coloca para ela. Tu tem que fazer isso, tu está com câncer. Então, tu vai ter que fazer cirurgia, depois tu vai fazer quimioterapia e a pessoa faz aquilo porque ela acredita que aquilo vai funcionar. Mas uma coisa não pode excluir a outra. Nós não podemos cometer o equívoco do Steve Jobs, por exemplo, que estava com câncer, foi para o Nepal e quando viu que estava terminal, voltou, não tinha mais o que fazer. Então, a gente tem que somar tudo isso. A cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, a fé. Uma questão que ela colocou é a questão dos florais de Bach. Eu tenho uma restrição aos florais de Bach, porque os florais de Bach, a base deles é álcool. A base, é o álcool. Diga-se de passagem que até 1800, todos os medicamentos, a base de todos os nossos medicamentos era o álcool. Principalmente o álcool é sedativo, Então, por exemplo, o biotônico Fontoura, que é um medicamento tipo a maizena, que tem mais de 200 anos, é um dos medicamentos que era mais vendido no Brasil até pouco tempo atrás. Por quê? Porque a base do biotônico Fontoura é álcool. Então, os velhinhos adoram biotônico Fontoura, tomam porre de biotônico Fontoura. E as crianças também tomavam aquilo, à base de açúcar, glicose, aí engordava e tal. E muitos sedativos, principalmente aqueles antitussígenos, Quem de nós que não tomou o famoso Fenergan expectorante? Hoje proibido. Não, porque era a base de álcool. Sim. Mas hoje tem a prometazina comprimido, porque os líquidos são a base de álcool, Então tem uma restrição muito grande aos florais de Bach, porque as pessoas têm que ter clareza e conhecimento que os florais de Bach, a base dele é álcool, Então é só uma restrição. Sim, bem pontual. Sim. E a Ana falou aqui, no início da segunda fala dela, que ela jamais vai dizer para a pessoa abdicar de um tratamento médico. A gente tem exemplos, inclusive aqui no Brasil, o senhor foi mais longe, mas um caso recente do jornalista Marcelo Rezende, que largou os médicos e foi para uma terapia... E deu no que deu. Sim, e isso está sendo bastante discutido aqui no país. Mas pergunto para você, Tânia, você é uma psicóloga, você largou a psicologia... que você é psicóloga de formação. Você hoje está atuando na psicologia, está na terapia holística, como é que é? Sempre vou ser psicóloga, porque sou graduada em psicologia, mas hoje eu atuo como terapeuta quântica. Eu me auto-intitulo terapeuta quântica, porque as técnicas que eu utilizo são técnicas quânticas, E não trabalho mais com... Mas por que você tomou essa decisão? Porque eu encontrei resultados e estudando também, eu tenho estudado muito e eu vivenciei essas curas e consegui resultados muito concretos na minha vida e resultados rápidos com as terapias quânticas. E hoje as terapias quânticas estão sendo muito procuradas por várias pessoas. Tem estudos, inclusive,
Num dos livros do Deepak Chopra, muito interessante, existem pacientes dele com dupla personalidade. Um deles tem diabetes, quando entra na outra personalidade, a diabetes some. E aí tem uma alergia, ou 3 personalidades, quando entra na outra, some a alergia. Então, isso já é uma prova de que o corpo está conectado com a mente. Então, o que eu acho que tem que ter é uma junção da ciência com essas terapias. Só para dar o exemplo da Tânia. Quando ele muda de personalidade, ele é diabético, né? Numa personalidade, na outra não é. Provavelmente na outra ele não ingere açúcar, né? Não ingere glicose. Então ele não vai ser. A mesma coisa, um é alcoolista, o outro não é. Numa primeira ele ingere álcool, na outra não ingere, quer dizer, aí muda tudo, né? Quando eu não ingiro álcool e glicose, açúcar, a minha glicemia fica lá embaixo. Então, o que a gente tem que ter cuidado é sempre, todos esses trabalhos, terem um acompanhamento científico, porque aí tu vai ter evidências. Então, assim, se tu continuar ingerindo álcool, açúcar, carboidrato, a tua glicemia vai ficar lá em cima. Agora, se tu parar de ingerir, ela estabiliza, que nem na hipertensão arterial sistêmica. Se tu baixar peso, diminuir o sal e o próprio açúcar, a tua tensão arterial vai diminuir. Porque o que muda, na verdade, é a conduta, a atitude. Na nossa unidade lá, que tu conhece, participa lá conosco, nós temos uma tríade, né? São 3 pilares. Quais são? Contingências, que são regras e normas, contingenciamento de regras e normas, atividade física e espiritualidade. E na espiritualidade, tu abre um espectro amplo para todas as religiões, sem exceção. Então, por exemplo, se tu é do Islã, tu é islâmica, tu vai professar a tua fé islâmica. Se tu é judia, né, se tu é católica, se tu é luterana, se tu é espírita, não importa. O que importa é que tu tenha a fé e a espiritualidade, não é a religiosidade. E nós fizemos isso de uma forma concreta. E o que a gente está agora preocupado? Em provar, né? Por exemplo, a Tânia, nós podemos convidá-la para trabalhar conosco, vai levar suas técnicas. O que nós vamos fazer? Olha, os pacientes que passaram por essas atividades durante 3 dias por semana, durante 90 dias ou durante aquele ano, a mudança, reinternaram, não reinternaram, não tiveram novas tentativas de suicídio, entendeu? Pois é, exatamente. O senhor já tem algum dado hoje lá do Hospital da Ubra com relação a esse trabalho que está sendo realizado com as pessoas? Ainda não. É isso que está sendo elaborado. Na verdade, está sendo realizado. Para depois fazer um trabalho científico, como o senhor deseja. Ser quantificado. Sim. Para quê? Para que a gente tenha dados concretos e provar. É real e verdadeiro. Todos os pacientes que participaram, e os pacientes não são obrigados a participar, eles vão por livre e espontânea vontade. Tem uns que vão para atividade física, a gente estimula, mas às vezes tem uns que não querem, né? Sim, cada um é livre para escolher a terapia que julgar necessário. O seguinte, aqui, ó, nós dispomos para todos atividade física, a espiritualidade. Terapias holísticas. Então, vai os grupos da Igreja Católica, da Igreja Luterana, vai o pessoal do Instituto de Teologia, os estudantes de teologia, católicos, os da teologia luterana também vão, e das 2 vertentes luteranas, né? A gente abre para todos. Claro que, obviamente, por exemplo, na área evangélica, que tem uma proliferação muito grande, né? Nós temos alguns certos cuidados, né? Então, aquelas igrejas que têm uma respeitabilidade, como os luteranos, os batistas, os católicos, a Assembleia de Deus, esses que têm uma respeitabilidade. Tem alguns que nós botamos restrições e somos obrigados
a fazê-las, né? Porque já tivemos experiências na nossa região de ditos pastores que eram aliciadores de adolescentes para fazer tráfico de drogas. Eu gostaria agora também de falar, vocês duas colocaram as experiências de vocês, de como chegaram, né, na terapia holística, que a Ana, inclusive, chama de terapia complementar. E por que complementar? Porque hoje ela é um complemento ao SUS, a gente pode realmente utilizar essa palavra complementar. Pergunto, e vou deixar no ar para vocês três essa pergunta. O psiquiatra Ricardo Moreira trabalha junto Nogueira, desculpa, trabalha junto à UBRA a questão científica, e que ele vai buscar depois através de um trabalho que será realizado. Mas vocês duas, que já falaram aqui para nós, como que isso vai ser feito? Você trabalha de forma voluntária lá na UBRA, e para isso ser efetivado através do SUS, as pessoas deverão aprender. Mas a pessoa que faz esse tipo de terapia, a pessoa que ajuda os demais, ela não tem que ter um preparo dela, ou até um dom de Deus, porque não é qualquer pessoa que vai chegar e vai decorar as coisas e chegar aplicando. É o seguinte, como nós somos um hospital universitário é um hospital de ensino, pesquisa e assistência. Então, nós, por exemplo, eu estava perguntando para a colega, existe a Universidade da Paz, que faz a formação de terapeutas holísticos. Sim. Então, nós temos uma universidade corporativa, que então a gente faz convênios, né, com várias instituições. Não só, nós temos um convênio com a Universidade de Halifax, no Canadá, né? Então, nós temos parcerias científicas com universidades de renome internacional e com respaldo, né? Então, por exemplo, agora nós estamos formando uma parceria com o Instituto Abu Chaim, por exemplo, que tem a maioria dos seus quadros docentes, pessoal com doutorado, com mestrado, especialização nem se fala, é obrigado a ter todos, né? Então, por exemplo, eu sou preceptor da residência médica de psiquiatria do Mãe de Deus. Então, para mim ser preceptor, eu tive que fazer mestrado. Fui fazer mestrado depois de velho, porque é obrigado, né? Então, nós temos que ter essa cobrança e essa exigência, tá? E a Blanca lá que me acompanhou. A Blanca era minha orientadora, tinha a minha mesma idade, né? E eu lá, mas isso é uma exigência, porque a gente tem que fazer as pessoas evoluírem. E a gente só evolui através do estudo, da pesquisa e da titulação. E disso nós não abrimos mão. Então, hoje nós recebemos estagiários de psicologia, por exemplo, de várias faculdades, e nós avaliamos. Alguns estudantes não têm, às vezes, a capacidade do discernimento. Então, na nossa residência médica, a mesma coisa. Se o aluno não tem capacidade, ele vai ser reprovado, entendeu? E ele está lá porque ele tem que provar que ele tem conhecimento, e ele tem que apresentar um trabalho de conclusão de curso, e esse trabalho tem que ter um conteúdo, tem que ter uma justificativa, tem que ter metodologia, objetivos gerais, objetivos específicos, e ele tem que nos provar a eficiência da sua capacidade técnica. E se não provar, vai ser reprovado. Aí vai ter que repetir, ou às vezes até ter que desistir. Tem alguém que desistiu, Ana, da terapia holística? Não, da terapia convencional, e conhecendo a terapia holística, ela só hoje busca a terapia holística? No meu caso, eu me dedico profissionalmente às terapias holísticas, porque a nível técnico eu fiz 6 cursos. E esses cursos, eles me davam satisfação pessoal e realização nas técnicas que eu aprendi, e também um resultado financeiro satisfatório. Mas chegava um ponto que não fluía mais. E aí, conversando com uma pessoa da minha insatisfação de muitas tentativas, ela disse para mim: faz um mapa astral. Muito bem, fiz o meu mapa astral, e aí a pessoa que fez o mapa astral, uma pessoa competentíssima nessa área, ela falou: pode parar de procurar outras qualificações para te dedicar, para ganhar dinheiro,
porque todas as casas convergem para a casa da espiritualidade. Naquela ocasião, eu já era praticante da Grande Fraternidade Branca, praticava fazia todos os rituais da Grande Fraternidade Branca. Eu já era mestra de Reiki e acabei me direcionando para isso. Então, eu comecei a formar novos reikianos, aprendi novas técnicas e, à medida que eu ia aprendendo, eu praticava nas pessoas que me procuravam, porque eu trabalho como terapeuta também, e eu sempre ensino aquilo que eu aprendo. Então, existem também terapias que a gente aprende e a gente não pode transmitir. Então, eu procuro agora buscar um conhecimento mais profundo das técnicas que eu aprendo, porque a minha missão, a minha obrigação é aprender, praticar e ensinar. Depois do evento com a minha filha, eu fui saber, depois que acalmaram os ânimos e aquela coisa toda, que ela teve uma cura. Teve uma cura, foi evidente. Aquilo eu vivi, aquilo eu senti. Isso ninguém me tira. Isso não é uma leitura, isso não é uma palestra, isso não é uma experiência de outra pessoa. Eu vivi isso. Então, isso é uma coisa que ninguém me tira. A partir disso, eu fui me aprofundar sobre quem havia feito essas curas na minha filha. Aí falaram numa linguagem extraterrestres. Para mim, extraterrestres são todas as pessoas que não têm uma forma humana. Então, são extraterrestres. Mas fui aprofundando, como o colega está falando, né, que a gente precisa conhecer, precisa se aprofundar. Ana, vou interromper você um pouquinho, porque eu acho que essas técnicas você pode falar depois das técnicas. Sim. Porque nós vamos a mais um rápido intervalo e já voltamos com o Debate TVE. Tá ótimo.